Voltamos aqui, agora nós vamos fazer os exercícios 4 e 5. Né? Então, lembrando aqui que dessa parte, o único exercício que eu não corrigi foi o exercício número 2. Né? Vamos fazer agora aqui o exercício número 4. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam dois ângulos colaterais externos de medidas 8y mais 40 graus e 5y mais 10 graus. Determine a medida de cada um desses ângulos. Bom, vamos fazer o desenho primeiro e nós vamos ver que história é essa de ângulos colaterais externos. Então, nós temos duas retas paralelas. Vou chamar essa reta normalmente de R, essa de S. Elas estão cortadas por uma transversal, que eu vou chamar aqui de T. E está sendo aqui, de acordo com o exercício, formados dois ângulos colaterais externos. Bom, colateral é que estão no mesmo lado. Então, colateral, mesmo lado. Externos são que estão fora das paralelas. Ou seja, esse lado aqui para cima e esse lado aqui para baixo, esse espaço aqui, é o espaço que a gente chama de espaço externo. E esse espaço para baixo do S também é um espaço externo. O espaço que está entre as paralelas é o espaço interno. Então, o que ele está me dizendo? Que os ângulos aqui, eles estão no lado externo, ou seja, eles estão nesse espaço aqui. Se eles são colaterais externos, eles têm que estar eles têm que estar do mesmo lado da parte externa. Então, eu posso escolher esse lado aqui e esse lado aqui, ou esse lado aqui e esse lado aqui. Como eu não tenho uma noção da medida, eu posso escolher qualquer um dos lados. Eu vou verificar se eu escolhi o lado certo depois. Né? Mas o que é importante é que eu respeite o que o exercício falou. São ângulos colaterais, ou seja, estão no mesmo lado e na parte externa. Então, eu vou colocar esse ângulo aqui desse lado e esse aqui desse lado. Colaterais, ó, estão no mesmo lado na parte externa. Então, esses dois ângulos são colaterais. Eu poderia ter escolhido esse e esse, porque eles também são colaterais externos. Né? Os ângulos colaterais externos, o que eu posso dizer? Eu vou dizer então que esse aqui será 8y mais 40 e que esse aqui será 5y mais 10 graus. Porque ele falou, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medidas 8y mais 40 graus e 5y mais 10 graus. Determine a medida de cada um desses ângulos. Bom, eu coloquei aqui as duas retas paralelas à transversal. Dois ângulos colaterais são que estão no mesmo lado, na parte externa. Poderia ser esse e esse, ou esse e esse. O que eu posso afirmar sobre os ângulos colaterais externos? Então, olha só. Antes de eu dizer para você o que a gente pode afirmar, vamos analisar. Porque a gente não precisa ficar decorando também todas as coisas. A gente precisa analisar o problema. Então, olha só. Esse ângulo é igual a esse. Aqui, ó, porque eles são opostos pelo vértice. Correto? Se esse ângulo é igual a esse daqui é igual a esse também. Ó. Então, esse ângulo que eu estou colocando aqui, 8y mais 40, que é igual a esse ângulo aqui, também será igual a esse. Então, aqui também mede 8y mais 40. O que nós podemos afirmar, então, sobre os ângulos colaterais externos? Eles são suplementares. Porque se eu somar este ângulo com esse, tem que dar 180 graus. E é assim que nós vamos chegar a essa conclusão. 8y mais 40 mais 5y mais 10. Estou somando isso. Ó. Esse aqui é o primeiro ângulo, esse aqui é o segundo ângulo. Então, estou somando esse com esse. E essa soma tem que dar 180 porque formou aqui um ângulo raso. Ó. Essa é uma característica dos ângulos colaterais externos. Então, se você quiser eventualmente decorar, quiser praticar, você já nem precisaria fazer o desenho. E se você soubesse, olha, os ângulos colaterais externos eles são suplementares, ou seja, somados dão 180 graus. Já poderia partir para cá. Mas eu fiz o desenho para mostrar para você como é que a gente chega lá. Ó. Se esse aqui é oposto pelo vértice a esse, eles são iguais. E como esse é correspondente desse, também esse é igual a esse. Mas esse e esse somam meia volta. Então, você já sabe que dá 180 graus. Aí você soma um com o outro e resolve a equação. 8y mais 5y
é igual a 180, né? Menos 40. Menos 10. Né? Então, olha só. Eu somei o 8y com 5y, igual 180 já está lá, o menos 40 eu levei embora e o 10 eu levei embora. Poderia ter juntado os dois aqui também, né? Ter feito 40 com 10 dá 50 e levado os 50 para lá, mas isso aí não faz diferença. 13y, que é 8 com mais 5. Observa que o exercício ele vai se moldando para dar uma conta o mais exato possível, né? Então, 8 mais 5 dá 13, é igual a 180, menos 40 dá 140, 140 menos 10, 130. E observa que esse 13 e esse 130 não é à toa, né? Y é igual a 130 dividido por 13. 130 dividido por 13 dá 10 graus. Então, o Y vale 10 graus. O que ele queria era que eu determinasse a medida de cada um desses ângulos. Ele não queria o valor do Y, ele queria a medida do ângulo. E eu tenho dois ângulos. Um ângulo mede 8y mais 40. O outro ângulo mede 5y mais 10. Então é assim que eu vou calcular os dois ângulos. Ó. É 8 vezes 10, que é 8y, mais 40. 8 vezes 10 dá 80, 80 mais 40 dá 120 graus. O outro é 5 vezes 10, mais 10. Vou colocar os graus, né? Então é 5y, 5 vezes 10, mais 10. 5 vezes 10 dá 50, 50 mais 10 dá 60 graus. E de fato você observa que 120 mais 60 dá os 180, porque eles tinham que ser suplementares mesmo. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medida 8y mais 40, 5y mais 10, determina a medida de cada um desses ângulos. O ângulo mede 120 graus, provavelmente deve ser esse aqui, ó. Né? No meu desenho aqui eu coloquei errado, mas não tem problema, porque o importante é chegar no resultado. Um ângulo mede 120 graus, o outro mede 60 graus. Vamos fazer agora o exercício número 5. Sabendo que duas retas paralelas são cortadas por uma transversal e que formam um par de ângulos correspondentes, que são representados em graus por 2x mais 30 graus e 3x menos 20 graus, calcule o valor de x nessas condições. Então aqui ele pediu agora o valor de x. Vamos mais uma vez então fazer duas retas paralelas. E vamos cortar essas retas paralelas com a transversal. Você pode cortar a transversal assim, pode fazer assim, pode cortar, fazer o exercício virado do jeito que você quiser. Assim a gente está mais habituado, né? Não vamos complicar. Então tem duas retas paralelas cortadas pela transversal T. Né? Os nomes também você pode alterar. Normalmente se usa RST, mas fica a seu critério. Desde que as letras sejam minúsculas para indicar as retas, né? Elas são cortadas por uma transversal e formam um par de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos iguais. Né? São aqueles que ocupam a mesma posição. Então eu posso escolher o que eu quiser. Pode ser esse e esse. Pode ser esse e esse. São correspondentes. Pode ser esse e esse. Ou pode ser esse e esse. Porque tudo que acontece aqui acontece embaixo. Ó. Então, esse com esse com esse, o de baixo com o de baixo, esse de baixo com esse de baixo. São correspondentes. Escolhe. Eu vou escolher esse aqui. Ó. Mas o que a gente sabe sobre os correspondentes? Os ângulos correspondentes eles são congruentes. Então, olha só. Voltando aqui em cima, os ângulos colaterais externos são suplementares. Os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Então, 2x mais 30 graus é igual a 3x menos 20 graus. Eles não somam 180, eles são iguais. 2x, esse 3x vem para cá, menos 3x, é igual a menos 20 que está lá, menos 30 graus. 2x menos x, 2x menos 3x, né?
dá menos x, igual a menos 20 menos 30 dá menos 50. Como o ângulo normalmente não é negativo, multiplicamos por menos 1 para que o x fique 50 graus. Bom, então já temos o valor do x, era o que o exercício queria saber, determine o valor de x nessas condições. Se eu quiser saber quanto é que vale cada ângulo, né, eu calculo 1 porque os dois são iguais, então vai dar o mesmo valor. Né? A título de curiosidade, ó, um ângulo mede 2x mais 30. Então é 2 vezes 50, que é o x mais 30. 2 vezes 50 dá 100. 100 mais 30, 130. Aqui também tem que dar 130. 3 vezes x é 3 vezes 50. 3 vezes 50, 150. 150 menos 20, 130 também. É igual. Quer dizer que a minha escolha no desenho não foi a melhor escolha, né? Porque se você observar esse ângulo aqui, ele seria o ângulo menor, ele seria o ângulo agudo. Então seria melhor ter escolhido esses dois aqui, ó. Mas como eu não tinha noção inicial de que esse ângulo seria agudo ou obtuso, isso não faz diferença. Mas depois que eu sei o resultado, eu poderia ter escolhido esse, ou esse e esse aqui. Né? Mas o que importa é que o exercício está aí resolvido de forma correta. Né? E eu espero que vocês observem aí com cuidado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu volto para responder. Já já a gente se vê no próximo vídeo.